Se você acha que já viu o mistério, prepare-se agora para mergulhar em um dos casos mais sombrios e assustadores da história menos, e descubra por que o assassinato da Dália Negra ainda assombra o mundo até hoje. Era janeiro de 1947, quando Los Angeles, uma cidade já conhecida por seus contrastes entre glamour e sombras, seria marcada para sempre por um dos crimes mais inquietantes da história criminal moderna. Elizabeth Short, mais tarde eternizada como The Black Dahlia, tornou-se um ícone trágico, não apenas por sua morte brutal, mas pela aura enigmática que envolve cada detalhe do caso. Até hoje, quase 8 décadas depois, o assassinato permanece sem solução, alimentando teorias, documentários, livros e uma fascinação quase macabra de quem ousa revisitar suas últimas horas. Elizabeth era jovem, bonita, sonhadora e movida pela ambição de conquistar Hollywood. Como muitas mulheres da época, chegou a Los Angeles carregando esperanças e vulnerabilidades, tentando navegar pela selva de oportunidades ilusórias a rentes falsos, festas secretas e promessas duvidosas. Sua vida, cheia de pequenos mistérios e pontos obscuros, acabou se tornando terreno fértil para investigações intermináveis. Na manhã de 15 de janeiro de 1947, uma mulher caminhando com seu filho por uma área quase deserta de Leimert Park, avistou algo que, à primeira vista, parecia ser um manequim. Era Elizabeth. Sua postura, sua posição e o cenário construído ao redor do corpo revelavam que aquilo não era apenas um homicídio. Era uma encenação meticulosa, perturbadora e claramente planejada por alguém que queria transmitir uma mensagem. A frieza calculada do criminoso chocou tanto a polícia quanto a população, inaugurando uma onda de pânico e especulações que se espalharia por toda a cidade. Jornais sensacionalistas correram para explorar cada detalhe, criando manchetes arrebatadoras. O apelido Black Dahlia surgiu rapidamente, possivelmente inspirado pelo filme noir de Blue Dahlia 1946, e pelos hábitos estéticos de Elizabeth, que gostava de roupas escuras e maquiagem marcante. Assim, sua imagem passou a ser moldada, não só pelos fatos, mas também pelo imaginário coletivo, transformando-a em um símbolo permanente do lado obscuro de Hollywood. A investigação, conduzida pela polícia de Los Angeles, se tornou uma das maiores da época. Centenas de suspeitos foram interrogados. Cartas anônimas chegaram às redações dos jornais, muitas assinadas pelo próprio suposto assassino, enviando documentos pessoais de Elizabeth, como se estivesse zombando das autoridades. O criminoso parecia conhecer as fraquezas da mídia e da polícia, manipulando o caos que se seguiu. Mas o que realmente aconteceu nos dias que antecederam sua morte? O que Elizabeth viveu? Com quem estava? Por que foi escolhida menos? Ou ela tropeçou em algo que não deveria? Ninguém sabe com certeza. Os registros oficiais mostram encontros com amigos, deslocamentos por bares e hotéis baratos, casas de conhecidos e até momentos de solidão nas ruas movimentadas de Los Angeles. A polícia seguiu inúmeras linhas de investigação. Médicos, militares, artistas, criminosos conhecidos, pessoas influentes e até figuras do submundo hollywoodiano. Cada suspeito que surgia trazia um novo fio narrativo. Algumas vezes mais chocante, outras vezes completamente improvável. Porém, o caso parecia escapar das mãos da lei como fumaça. Com o tempo, teorias começaram a surgir, muitas delas tão inquietantes quanto o próprio assassinato. Uma das mais famosas envolve o médico George Hodal, conhecido por seu comportamento excêntrico, festas secretas e conexões com a elite. Seu nome foi sugerido anos depois por seu próprio filho, Steve Hodal, um ex-detetive de homicídios, que encontrou pistas impressionantes ao revisar arquivos antigos e documentos da família. Outras teorias apontam para suspeitos que variam desde artistas plásticos a pessoas envolvidas com Hollywood e até assassinos em série que teriam passado pela Califórnia. O aspecto mais intrigante é que praticamente todas as teorias parecem ter algum tipo de coerência, mas nenhuma é forte o suficiente
para encerrar o caso definitivamente. É como se o assassinato da Dália Negra estivesse destinado a nunca ser resolvido, um enigma cuidadosamente trancado em uma caixa sem chave. Além disso, a própria vida de Elizabeth Short, antes do crime, ajuda a aumentar o mistério. Ela era uma jovem com um passado marcado por mudanças constantes, dificuldades financeiras, romances interrompidos e episódios de instabilidade emocional. Sua trajetória cheia de lacunas permite todo tipo de especulação, algumas reais e outras completamente distorcidas pela mídia sensacionalista da época. Outro elemento sombrio que intrigou investigadores e psicólogos foi a maneira como o corpo foi deixado no local. Não era um ato impulsivo, era um ritual de exibição. O assassino se deu ao trabalho de manipular a cena, como se estivesse apresentando uma obra macabra ao mundo. O objetivo parecia claro: chocar, provocar, aterrorizar. Isso funcionou. A investigação enfrentou inúmeros problemas: falta de tecnologia, interferência da mídia, pistas falsas enviadas por curiosos, depoimentos contraditórios e até sabotagem interna dentro da própria polícia. O LAPD, daquela época, era conhecido por corrupção, favorecimentos e conflitos internos, o que dificultou ainda mais a solução do caso. Décadas se passaram, e o nome da Dália Negra se tornou parte do folclore urbano de Los Angeles. Livros e filmes continuaram a ressuscitar sua história. Historiadores revisitaram arquivos. Detetives aposentados confessaram obsessão pelo caso até seus últimos dias de vida. Alguns afirmam ter chegado perto da verdade, mas nunca houve uma confissão sólida, uma prova final, uma conclusão definitiva. E talvez seja exatamente isso que torna o caso tão magnético. A ausência de respostas abre espaço para teorias sem fim. A brutalidade da morte contrasta com a fragilidade da vítima. O cenário hollywoodiano cria uma atmosfera cinematográfica perfeita para alimentar mistério. E o fato de o assassino ter escapado faz tudo parecer ainda mais sinistro, menos como se estivesse observando de longe. Satisfeito com o caos que deixou para trás, o assassinato da Dália Negra não é apenas um crime. É um espelho das sombras da sociedade. Um lembrete de que por trás do brilho das cidades há corredores escuros, onde segredos são guardados a 7 chaves. Elizabeth Short se tornou símbolo de algo muito maior: o perigo da vulnerabilidade, o impacto da mídia, a falha das instituições e o fascínio humano pelo desconhecido. Talvez um dia a verdade venha à tona. Talvez alguém encontre uma pista esquecida, um documento perdido, uma confissão enterrada. Ou talvez o mistério permaneça intacto para sempre, como um fantasma vagando pelas ruas de Los Angeles, sussurrando perguntas sem respostas. E se este mistério ainda te prende, compartilhe este conteúdo agora mesmo, porque o segredo mais profundo da Dália Negra pode estar na forma como sua história continua viva em cada um que tenta decifrá-la.